As leituras de Jacques Lacan são sempre controversas, inclusive a aproximação a Jacques Lacan em psicanálise é sempre um tema de disputa devido ao modo do ensino dele, devido ao modo de escrita dele, devido aos conteúdos também. E uma das perguntas que a gente sempre se faz é como começar a ler Lacan, por onde começar a estudar, a ver, a entender os textos de Lacan. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Como começamos? Bom, geralmente começamos por Freud, inclusive porque Lacan vai fazer um retorno a Freud, retorno que também é polêmico, que também é discutido, mas seja como for, há uma pressuposição de leitura. Para ler Lacan é preciso ler Freud. Não é preciso ter passado por toda a obra completa de Freud, mas na medida em que lemos Lacan, precisamos nos remitir à leitura de Freud. E não só, também precisamos nos remitir à leitura dos textos filosóficos, dos textos literários, do teatro, da linguística, do análise do discurso, da geometria, da lógica, da matemática. Enfim, Lacan foi médico. Lacan era um médico psiquiatra, tinha feito residência em psiquiatria. Aliás, seus primeiros textos foram em psiquiatria. Textos que são muito difíceis de conseguir, mas o médico, o Dr. Lacan, tinha escrito papers de psiquiatria e sua primeira clínica foi uma clínica psiquiátrica, literalmente psiquiátrica. Foi em algum momento de sua formação como psiquiatra que ele se aproxima a outros grupos, a outros círculos culturais, poderíamos dizer assim. Tem quem diga que a aproximação de Lacan à psicanálise se dá pela via da literatura, se dá pela via do movimento surrealista, e isso tem algo de verdadeiro, se não é em termos absolutos, pelo menos se é em termos relativos. Lacan faz uma tese de doutorado que termina em 1932 e que trata questões de esquizofrenia. E encaminha essa tese para Freud. Freud não dá muita importância à tese do Dr. Lacan, mas já em 1932 o Dr. Lacan está, de algum modo, imerso no campo psicanalítico. No entanto, os textos propriamente psicanalíticos, podríamos dizer que a tese de doutorado seria uma contribuição ao problema do tratamento dos conflitos psíquicos. Poderíamos dizer também que Lacan entra por um lado que era muito controverso, muito polêmico, no sentido em que a psicanálise se perguntava se a técnica psicanalítica tinha um alcance que ia até o limite das neuroses de transferência. Freud primeiro entendeu que a psicanálise seria uma técnica para as histerias. Depois entendeu que poderiam ser trabalhados também casos de neurose obsessiva. Avançou nas perversões, se avançou no tratamento de psicoses, de esquizofrenias, fez uma análise de um texto literário, Memórias de um doente dos nervos, do presidente Schreber, de um membro do Poder Judiciário que psicotizava e tinha fenômenos de delírio, etc. Havia toda uma questão
que tinha a ver com o fato de se era possível que a psicanálise então avançasse no tratamento de psicosis, de neurosis narcísicas. Y Lacan parece que está insistindo en entrar por ese lado, por esa vía. Há um movimento que vai se abrindo por aquelas épocas, um pouquinho mais tarde também, que são os winnicottianos, que faziam parte do movimento psicanalítico e começam a partir dos trabalhos de Winnicott, de Donald Winnicott, oferecer outro tipo de dispositivo clínico e teórico e a abordagem do caso das psicosis. Então, o problema da psicosis era um problema que não era só de Lacan, era um problema do movimento psicanalítico e vários psicanalistas tentavam buscar técnicas e dispositivos que permitissem avançar no tratamento de conflitos psíquicos que tivessem a ver com o fenômeno, com a estrutura da psicose. Dito tudo isso, então, nós vemos como Lacan vai entrar no movimento psicanalítico e quais são os elementos que nos oferece em nome próprio, poderíamos dizer. Há uma série de textos que são os clássicos, que aliás não são textos propriamente dito, quer dizer, se transformaram em textos, mas originalmente foi o ensino de Lacan. O ensino de Lacan são 26 seminários, pelo menos 26 seminários estabelecidos. E quando digo 26 seminários estabelecidos também pelo genro de Lacan, Jacques Alain Miller, alguns deles já publicados em francês, em português e em outras línguas, mas comporiam 26 seminários e um 27 que seria a carta de dissolução. Então, podemos dizer que Lacan nomeia-se o seminário 1 em 1953. Note-se então que Lacan termina sua tese de doutorado, faz análise com Loewenstein entre 1932 e 1934. Esse seria seu ingresso, digamos, ao campo psicanalítico, mas seu ensino, pelo menos por vontade do próprio Lacan, começa a ser contado em 1953. A partir de aí, todo ano, temos um seminário de Lacan, que compõe 26 seminários e o último, a carta de dissolução. Esses seminários vocês podem encontrar muito facilmente, alguns deles, já falei, estão traduzidos, estão nas livrarias, outros podem ser encontrados na internet, na forma de PDF. Tem um site que se chama staferla.free.fr e esse site tem as versões taquigrafadas do ensino de Lacan. Os 26 seminários taquigrafados em francês, obviamente, do ensino de Lacan. Então, quando vocês vão a comparar a versão da tradução em português com o texto em francês, taquigrafado, verão que há notáveis, poderíamos dizer assim, diferenças. E que em um trabalho minucioso, técnico e preciso, é bom trabalhar com as traduções estabelecidas, porque são textos traduzidos por colegas, por psicanalistas brasileiros muito bem formados, com grande experiência, mas também é bom manter a referência no francês. Por isso, acho que é muito pertinente para alguém que quer se iniciar no ensino de Lacan, ler os seminários nas suas traduções. Temos as traduções em português, também temos as traduções em castelhano, uma língua próxima, mas referir às versões taquigrafadas do site de staferla.free.fr.
En esos seminarios, entonces, encontramos 26 seminarios, carta de disolución. Y antes de pasar a otro, quería destacar, son textos que fueron pensados como aulas orales. Entonces, en el momento de leer los textos, es preciso lembrar que no se trata de un texto escrito. Se trata de un texto que apela para vos. Se trata de una experiencia de transmisión en una sala de aula. Lacan se reunía una vez por semana durante un periodo, generalmente un periodo de invierno en París, y pasaba de un año para otro en esos meses dando ese seminario. Entonces, 26 seminarios y carta de disolución, los textos traducidos y establecidos que ustedes pueden encontrar en la librería, en alguna biblioteca, más también los textos taquigrafados. Hay una versión en castellano que circula en internet, que también tiene los textos do ensino de Lacan, los seminarios de Lacan, están en castellano, digo, y lo que es interesante es que esa versión comienza con el seminario 1, termina con el seminario 26, más o 27 que sería carta de disolución, mas tem un seminario 0. Un seminario 0 que es un mito individual do neurótico. Lacan teria dado un seminario anterior al seminario 1, que aquí se coloca de algún modo brincaleón, podríamos decir, como seminario 0, y que teria sido do ano 1952, ou seja, o ano antes no qual Lacan começa a nomear, a numerar seu ensino, no ano antes ele dá um seminário sobre o mito individual do neurótico. O mito individual do neurótico aparece, de fato, em uma tradução em português que nós temos também acessível nas livrarias, y fue publicado como Mito Individual do Neurótico o Poesía y Verdad en la Neurosis. Ese seminario 0 está traducido por el portugués y conjuntamente con él tiene un símbolo de una función religiosa, dos símbolos y de una función religiosa, perdón, y intervención después de una exposición de Claude Lévi-Strauss en la Sociedad Francesa de Filosofía sobre las relaciones entre la mitología y el ritual con una respuesta de él. A intervención de Lacan en relación con Lévi-Strauss es muy respetuosa, muy reverencial, cosa rara en Lacan cuando se dirigía a otra persona, mas eso también denota o trabalho de estudo que Lacan dedicaba por esas épocas a etnologia, especialmente aos trabalhos de Lévi-Strauss, para podernos contextualizar, digamos así. Lacan es un psiquiatra, entraria na psicanálise a partir ou da mão de o surrealismo, um movimento artístico, literário, que tenta elaborar as questões do inconsciente pela via da arte, mas ele também entra em uma interlocução com várias perspectivas filosóficas, y con una profunda preocupación sobre temas de la lingüística y temas de etnologia, da antropologia estrutural que Lévi-Strauss tinha inventado aqui no Brasil, fazendo seu trabalho de campo
e trabalhando na USP, e que depois volta para Paris e bom, desenvolve, acaba desenvolvendo sua teoria lá. Então, o mito individual do neurótico, que nessas versões que correm na internet como seminários, está o Seminário Zero, nós temos uma versão em português. Mas não acaba por aí o ensino de Lacan nesses textos que não estão incluídos entre o Seminário 1 ou o Seminário 26. Habría un seminario intitulado por los compiladores en lengua castellana como Seminario menos un. Y el Seminario menos un es un texto que incluye un inconsciente psicanalítico, a experiencia escopofílica es pasivizante y después 3 encontros sobre o homem dos lobos. Entonces, 26 seminarios, a carta de disolución, o Seminario Zero, que é o mito individual do neurótico, e o Seminario menos un, que é o Seminario sobre o inconsciente, a pulsão escopofílica e o homem dos lobos. Então, isso comporia, de alguma forma, a transmissão oral de Lacan na forma de seu ensino. A transmissão oral de Lacan não termina por aí. Existem outros textos que também são materiais da transmissão oral. E eu acho que isso é algo que nós devemos sempre levar presente quando estamos lendo textos do ensino de Lacan. Eram textos, eram falas que estavam pensadas e foram realizadas como uma transmissão oral. A passagem da oralidade para o texto escrito não é uma passagem sem confusão, não é uma passagem sem distorção. Falta a inflexão de voz, falta o tempo, falta o ritmo, a pontuação é complicada. Portanto, nós devemos ter uma certa precaução naquilo que entendemos como o uso ou apropriação do ensino de Lacan, inclusive o juízo que podemos fazer sobre o ensino de Lacan. Há várias conferências, mas tem compilado uma boa quantidade dela, bastante dessa obra. Alguns foram textos escritos intencionalmente para serem publicados em revistas, em livros, em prefácios. Outras foram conferências. Então, há uma primeira publicação de Lacan, que é os escritos de Lacan. Os escritos de Lacan são uma primeira publicação bastante importante. Lacan mantinha o seminário desde 1953. Se nós levamos em consideração a versão dos compiladores de língua castelhana, vamos a ver que em 52 e em 51 já havia um ensino de Lacan que deixou textos escritos. Lacan era um transmissor de psicanálise de bastante tempo antes, mas esses textos nós temos. No entanto, a publicação de Lacan são os escritos de 1966. Lacan se preocupava mais por transmitir seu ensino, se preocupava por publicar em algumas revistas psicanalíticas pontuais e em alguns livros pontuais, mas a obra dele, poderíamos dizer, começa aqui, nos escritos de Lacan. Tem um segundo compilado que são os outros escritos de Lacan. Então temos os seminários, temos
os escritos, os outros escritos e uma série de textos que não ficaram nem no seminário, nem nos escritos, nem nos outros escritos, mas que hoje nós temos alguns que estão sendo traduzidos, inclusive, para o português, e ultimamente também tivemos notícia que há alguns outros textos que serão dados a público em algum momento quando Jacques Alain Miller o considere. Jacques Alain Miller é o herdeiro do espólio da obra de Lacan. Então tem alguns textos que estão com ele e que dependem da decisão dele para serem divulgados. No entanto, enquanto isso não acontece, temos 26 seminários, 2 seminários, o 0 e o 1, o -1, temos a carta de dissolução, os escritos e os outros escritos, e depois textos avulso, podríamos dizer assim, como Simbólico, Imaginário e Real e Introdução aos Nomes do Pai, textos de 2 épocas diferentes, o Triunfo da Religião e o Discurso aos Católicos, Estou falando com as paredes, é uma entrevista, uma conversa, digamos assim, que está incluído também Saber, Ignorância, Verdade e Gozo, da Incompreensão e outros temas. Alguns outros textos nos encontramos em pequenas publicações, quase que clandestinas ou secretas, podríamos dizer assim. Aqui, por exemplo, a Escola Freudiana de São Paulo, em 1981, publicou uma tradução de um texto de Lacan chamado A Terceira. Então, quer dizer que, se nós procuramos, vamos encontrar outros textos que não são aqueles que nós vimos na obra estabelecida. A obra estabelecida seria, então, o ensino, os escritos, os outros escritos e os textos avulso. E a partir de aí, outros textos que nós podemos encontrar em diferentes publicações, mais ou menos, de algum modo, secretas, podríamos dizer, parafraseando a Jorge Luis Borges. De qualquer forma, a pergunta por onde começar não foi respondida em nosso podcast. Por onde começar a ler Lacan? Eu acho que a melhor forma é a mesma que nós temos em relação com Freud. Começar por aquilo que mais dói. Começar por aquilo que faz sintoma. Começar por aquilo que nos preocupa, que nos interessa. Se alguém está interessado nas questões de ética, por exemplo, bom, então é melhor recorrer ao seminário Secce, a ética da psicanálise. Se alguém está interessado em angústia, bom, é melhor recorrer ao texto de Lacan, o seminário 10, Angústia. E por aí vai, tem vários modos de entrada. Às vezes esses textos podem ser complicados para alguém que não tem uma forma de trabalho, um treino para ler os textos de Lacan. Há alguns textos que muitas vezes se sugerem como iniciais, que têm a ver com a relação de Lacan com a linguagem, porque de algum modo é aí que Lacan pega a psicanálise e reformula alguns de seus elementos para introduzir mais destacadamente a questão da linguagem. O texto ao qual me refiro, e que muitas vezes se coloca como um texto inicial, é Função e Campo da Fala,
e da linguagem em psicanálise. Esse poderia ser um. Existe também um seminário A Carta Roubada, que é o início dos textos, dos escritos de Lacan. Devo confessar que o primeiro texto com o qual comecei foi A Direção do Tratamento e os Princípios de Seu Poder. Esse foi o texto com o qual eu comecei a ler Lacan há muitos anos atrás. Este é o podcast de Filosofia e Psicanálise e por hoje paramos por aqui. Muito obrigado.